Olha só agora. Jesus, porém, conhecendo o quê? Jesus, porém, conhecendo o quê? Obrigado, ele conhece os meus. Jesus, porém, conhecendo o quê? Está melhorando. Jesus, porém, conhecendo o quê? Então Jesus conhece os seus pensamentos. Viu? Quem anda pelo Espírito sempre chega na... Mas quando viu Jesus operando, falou, peraí, mas esse não é o filho de dar carnalmente. Aí que está o perigo do carnal querer bater de frente com o Espírito. Ele vai se machucar. Olha só o que Jesus falou. Jesus, porém, conhecendo, Jesus falou assim, eu já sei o que vocês pensam, o que vocês acham, eu já sei o que está no vosso coração. E olha só a continuação. Disse-lhes, todo o reino, olha Jesus já ensinando eles, todo o reino contra si mesmo é o quê? Devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, o quê? Casa dividida, não. O que Jesus falou? Como que um demônio vai estar 1000 anos expulsando outro demônio? Como que eles estão dizendo que eu estou debaixo da unção de Beelzebu, ou seja, guiado pelo demônio Beelzebu? Como que um Beelzebu está expulsando um espírito de... Qual foi o espírito? Qual foi o demônio que estava na pessoa? Não entendi. Surdo e? Como que o demônio vai expulsar o outro demônio? Jesus já deu outra lapada neles, só que eles não têm o conhecido. Só que Jesus, como é sábio, por isso que eu amo Jesus e as escrituras. Jesus pegou e entregou algo para eles que eles não chegam ao conhecimento deles. Jesus falou assim, ó, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. O que a Bíblia está dizendo? Jesus já sabia qual eram os seus pensar. Jesus já sabia que eles eram e que eles falavam do que eles não conhecem, que eles não tinham o Espírito, diferente de você que tem o Espírito Santo de Deus. Bem diferente de mim e de você que temos o Espírito. Aí Jesus pegou e falou assim, disse-lhes, todo o reino, estamos anunciando agora, a respeito dos 2 reinos. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26. E se Satanás expulsa a Satanás, está o quê? Está o quê? Contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ou seja, como que esse reino vai sobressair? Se eles estão brigando entre eles? Até para manifestar o poder das trevas. Você sabia que é organizado? Você sabia que tem hierarquia? Principado, potestade e os demônios. Você sabia que os demônios revezam? Sabia que os demônios têm turno para vir contra mim e a tua vida? Você sabia disso? Você é tão crente, não sabia disso? Que os demônios se manifestam em horário. Eles têm horário, eles revezam. Você sabia disso ou não? Principados, potestades. Quando você vai de um lugar para o outro, de um país para o outro, existe uma potestade do ar, está na Bíblia. E você só pode atravessar sendo servo de Deus, filho de Deus, se o Espírito de Deus estiver com você. Os 4 níveis, né? Mas aí é muito profundo para eles, né? O da águia, do homem, do touro. Touro e leão. Água, homem, águia, homem, touro e leão. Os 4 níveis, né? Veja bem. A sua luta não é com a pessoa que está na sua frente. Sua luta é no reino do Espírito. Por isso que Deus quer te dar uma para você usar e manifestar a autoridade. Se você não entender, você vai ficar brigando com pessoas fisicamente, lutando com pessoas. E vai dizer assim, eu sou crente. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas essa pessoa é cristã e tem esse comportamento? Não, ela é frequentadora de igreja. Ela não se tornou a igreja ainda e ela não tem intimidade com o Espírito? Ah, não, mas ela prega. Pô, o problema é dela. Toda palavra ansiosa liberada do altar, ela vai prestar conta. E não é para o homem, é para Deus. Ah, mas ela louva. O problema é dela. Vai fazendo o que Deus não manda, que a fatura vai chegar. Aí você não entende porque
A Bíblia vai dizer, há entre vós muitos doentes. Por que doente? Porque está na desobediência. Diga, desobediência. Também é pecado. Quem desobedece à palavra de Deus está em pé. Aprenda uma coisa com a palavra, com a Bíblia e com o Espírito. Olha só a continuação no 27. E se eu, olha só, Jesus puxou para ele. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Então, os vossos filhos. Portanto, eles mesmos serão os vossos, ou seja, os vossos filhos vão julgar. Eles mesmos serão o juiz. Continuação. 28. Mas, aqui que eu quero que vocês peguem também. Mas, se eu expulso os demônios, por quem? Por quem? Pelo Espírito de Deus. Consecutivamente, chegado a vós o reino de quem? Consecutivamente. Ou seja, se eu expulso o demônio através do Espírito Santo, então quero que vocês saibam, que vocês entendam, está se manifestando diante de vós o reino de... Quando você vê no lugar o demônio se manifestar, é porque naquele lugar está o reino de... Quem já viu o demônio se manifestar aqui? O segredo não é as pessoas. Nunca olhe para as pessoas que manifestou. Nunca olhe. Porque aquelas pessoas estavam sendo mas sempre se atente. Se o demônio está gritando, está indo embora, porque nesse lugar é chegado o reino de Deus. Ou seja, onde prevalece o reino de Deus, o reino das trevas não chega nem perto. Quem está entendendo? É isso que o crente tem que entender. É isso que o cristão tem que entender. Quando tem manifestação do poder de Deus, de libertação, de cura, é porque naquele lugar está presente, patente, manifesto o reino de quem? Porque o reino de Deus tem sinais, e Deus precisa dos verdadeiros filhos dele para manifestar o reino dele na terra. Quem está entendendo? Deus precisa dos seus filhos alinhados numa só voz, num só pensamento, num só coração, para ele manifestar o reino de... Deixa eu pegar você agora. Quantos aqui amam Jesus? Perguntar de novo, quantos aqui amam Jesus? Então deixa eu te dar uma informação que às vezes você não adquiriu consciência. Se você ama Jesus e tem se esforçado para obedecer, tem colocado a tua vida na linha, aprenda uma coisa: sobre você está o Espírito, e vai se manifestar na sua necessidade a graça. O que é graça? Então veja bem. Então quando você chega na sua casa, é chegado o reino de Deus. Quando você chegar no trabalho, só para quem receber, é chegado o reino de Deus. Quando você entrar no ônibus, é chegado o reino de Deus. Quando você entrar no trem, é chegado o reino de Deus. Quando você lá na feira, no dia da feira, é chegado o reino de Deus. Quando você entrar no mercado, é chegado o reino de Deus. Quando você entrar numa padaria, é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz. E alegria onde? No Espírito, é dentro. O reino de Deus não está fora, ele está dentro, ele se E quando ele se manifesta, tem cura, tem libertação, tem transformação, tem renúncia, tem sabedoria, tem inteligência, tem fortaleza, tem quebra de maldição, tem prosperidade. Quando o reino de Deus se manifesta, algo sempre acontece. Para isso que Deus levantou os profetas, para isso que Deus tem levantado os homens, para que se manifeste o reino dele. Veja bem, a Bíblia vai dizer, eu falo, Espírito Santo, é que ele vai dando muita coisa. Fale para eles, ou seja, eu falo, Senhor. Diga assim: eu sou a luz. Aonde você pisar, ele está me dando uma visão e falando, diga para eles, que aonde eles pisar, tiver treva, vai se manifestar o reino. Ou seja, e as trevas vai bater em retirada. Diga para eles, ele está dizendo, diga para eles. Se eles entender, adquirir consciência, aonde eles pisar que houver treva, as trevas vão embora e manifestará a luz. Reino de Deus é luz. Não aceite situações negativas, se você tem consciência que serve um Deus, um Jesus que está vivo. Apóstolo, mas eu estou vivendo algo, meu Deus. Coloca a sua vida
no altar. Ande pela palavra, ande pelo Espírito, e você vai ver novos resultados na sua vida. Deixa eu te dar um recado também. Para você andar pela palavra, pelo Espírito, você vai ter que abandonar a sua vontade. Pega a sua cruz e me. Quem vai seguir Jesus não vai mandar. Seguir é obedecer quem está na. Então para de querer conduzir Jesus. Para de falar para ele a hora que tem que ser, do jeito que tem que ser. Senhor, não, é do jeito dele. O que ficou para mim e para você é só obedecer. Acabou. Nós obedecemos e ele manifesta o milagre, o poder, a unção. Enquanto nós obedecemos, ele faz todas as em nós. Quem está entendendo?